Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês não eram nem nascidos na década de 60 ou 70, inclusive nem eu também, no chamado período do milagre econômico, no qual o país se desenvolveu de maneira absurda, com o aumento do PIB, diminuição da inflação, fortalecimento de pequenos produtores e da indústria nacional, uma explosão de obras de infraestrutura, como por exemplo a Ponte Rio-Niterói, usinas hidrelétricas de Itaipu, de Ilha Solteira, Jupiá, entre tantas outras. Nas estatais, por exemplo, nesse período, o governo atuava para diminuir a capacidade ociosa das empresas, utilizando elas com a máxima eficiência de produção. E foi criada a Zona Franca de Manaus, um grande polo comercial, industrial e agropecuário. Nessa época, o Brasil estava trilhando o caminho que a China está trilhando hoje. Ou seja, se continuasse, seríamos hoje uma das 3 ou 4 maiores potências do mundo. Inclusive, tínhamos até usinas nucleares e poderíamos ter nos tornado uma potência militar também. E fora isso, se vocês já tiveram curiosidade de ver vídeos do passado ou de conversar com as pessoas mais antigas, você vai ter a sensação de que a vida era melhor, de que as pessoas eram mais educadas, mais cultas, embora não tivessem muito acesso à educação de qualidade, mas as pessoas se comportavam melhor. E isso no mundo inteiro. Até nos filmes você consegue perceber isso. A linguagem era totalmente diferente, as pessoas se vestiam melhor, eram mais educadas. E o que aconteceu então? Por que a gente tem a sensação de que o mundo piorou? É o que a gente vai tentar esclarecer nesse vídeo, porque é um tema muito complexo de se compreender. Se você ainda não é inscrito, dá uma força aí pro canal. A gente já está em busca de 2.000 inscritos e a meta é bater esse número até o final do mês de julho. Com certeza a gente vai conseguir porque as pessoas estão entendendo a mensagem. Eu sou Marcelo Antônio e esse é o canal Pobre de Direita. Pessoal, para mim, essa piora, esse sentimento de piora no mundo, isso se resume a 2 fatores principais: a ascensão da esquerda e o avanço da tecnologia. Essas 2 coisas alinhadas caíram como uma bomba no mundo inteiro. É como se tivesse aí se formado uma tempestade perfeita. A teoria da tempestade perfeita diz que quando um evento não favorável se combina com alguns outros fatores e circunstâncias, transforma-se em um desastre. Então a gente tem de um lado a ascensão da esquerda ao poder, que seria um evento não favorável, porque destrói qualquer tipo de valor que a pessoa tenha, tanto pessoal quanto familiar e profissional. Destrói a ética, os bons costumes. E de outro lado, temos o avanço tecnológico, que automaticamente faz as pessoas se acomodarem, ficarem mais preguiçosas, porque tudo hoje está na palma da mão. Tudo a um clique de distância, desde comidas, roupas, até eletrodomésticos e casas. Tudo pode ser comprado pelo celular, do sofá da sua casa. E não é que eu sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Isso ajudou muito o mundo a evoluir. Hoje a gente não consegue imaginar um mundo sem tecnologia. Na questão da informação, antes a esquerda controlava tudo através das grandes emissoras, mas hoje perdeu esse poder. Mas como sempre, eles estão se infiltrando nas grandes empresas de redes sociais ou criando leis para novamente controlar a informação. Tudo que eles tocam é para implementar o mal e a destruição. E além disso, com a correria do dia a dia, o estresse das grandes cidades, tudo precisa ser mais rápido. A comunicação, a leitura, a cortesia, se preocupar com o outro, tudo isso não tem mais espaço. O tempo é dinheiro, a todo instante. Por exemplo, o interior do país e dos países no mundo inteiro ainda resistem a essas mudanças. No interior do Brasil, você vê as pessoas conversando na rua, famílias se reunindo, crianças brincando nas ruas. Esses dias eu assisti um vídeo de um brasileiro que foi viver fora do país, mas ele buscava algo diferente. Ele buscava fugir das grandes cidades. Então foi para o interior dos Estados Unidos. E lá ele encontrou o ambiente perfeito para cuidar da família. Logo que chegaram, os vizinhos foram totalmente receptivos. As crianças da vizinhança acolheram seus filhos. As famílias formadas, estruturadas, cada um cuidando da sua vida,
mas pensando na comunidade, se ajudando. As pessoas têm tempo de trabalhar, estudar e ficar com a família. Não se vê mendigos pelas ruas, nem bêbados, drogados, nem festa LGBT com homens vestidos de calcinha e crianças aplaudindo. Hoje, nas grandes cidades, você pode conversar com 10 brasileiros na rua. Pergunte quantos deles leem pelo menos um livro por mês. Certamente um a cada 10 e olhe lá. E quando lê, com certeza é algum tipo de romance ou algum manual do tipo Como Ganhar 1 milhão em um mês. Família, então, acho que de 10 pessoas de 18 a 25 anos que você perguntar, 10 vão dizer que não querem casar, nem ter filhos ou constituir família. Porque casamento é uma instituição falida, que filhos não servem para nada e só dão gastos. Esses são os valores da esquerda, que já influenciam as crianças desde os primeiros anos escolares. E também, além da influência nas escolas, as crianças presenciam em casa famílias desestruturadas, com traições, brigas, alcoolismo, drogas. O filho olha tudo isso e pensa que realmente é tudo uma grande mentira. E aí os esquerdistas aplaudem. E vem sempre com a mesma conversinha, com a mesma falácia do patriarcado da direita. Dizem que antes as mulheres sofriam em casa, apanhavam do marido, sofriam traições e ficavam caladas. E por isso, hoje elas se rebelaram e quiseram liberdade para fazer o mesmo sem se sentirem culpadas. Mas eles são tão desonestos que eles sabem que isso não tem nada a ver com a direita. É óbvio que as mulheres sofriam muito antes, mas porque o mundo era outro. O homem realmente era machista. A mulher era obrigada a ficar em casa, limpando, cozinhando. Mas o que fez a situação mudar foi a própria evolução do ser humano. Homens agiam dessa maneira, muitas vezes inconscientemente, por instinto. Se você acha que há 20 ou 30 anos atrás o homem era machista, imagina no início, no período das cavernas ou da Idade Média. Então tudo evolui. No reino animal, o macho tem um papel. Protege a família, ele que manda e a fêmea obedece. Mas isso é puro instinto. Isso não vai mudar, pois os animais não pensam. Mas o homem pensa. E hoje já mudou muito o seu comportamento. Mas certas coisas não podem mudar. É a natureza, é uma lei da natureza. O cara não pode sair por aí, claro, batendo em mulher, traindo a esposa, porque dessa forma ele vai ser apenas um homem chucro, um cara que não evoluiu, que age por instinto. E a gente vê muito ainda isso hoje em dia. Mas ter autoridade, educar os filhos, proteger a casa, guiar a família, são características do homem que, se ele perder, ele vai se afeminar, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Temos um bando de homens frouxos por aí, que não sabem se impor, que são inseguros, que deixam os filhos decidirem tudo. Tudo o que a esquerda sempre quis. E aí você sabe o que acontece? É a mulher quem trai, porque diz que tem um homem frouxo em casa. E aí, é claro que a formação de uma família vai ficar cada vez mais distante. E a base de uma sociedade é a família. Muitos podem discordar e espernear o quanto quiserem, mas sem a base familiar, uma sociedade se destrói. Se torna individualista, egoísta, mesquinha. É cada um por si e que se dane os outros. Com certeza você já viu de perto uma pessoa que era perdida na vida, ou que vivia de galho em galho, mas depois que teve filhos parou com tudo isso, se tornou mais responsável. E o motivo é simples, é responsabilidade. Se você tiver alguém com seu sangue que precisa de você para ter alimento, você vai se desdobrar, vai parar com a vida errada. Claro, sempre tem as exceções, sempre vai ter, não estou generalizando aqui, mas geralmente é isso que acontece. Principalmente em outros locais que a esquerda não é tão influente. Os homens têm responsabilidade. No Japão, um homem, quando ele perde o emprego e ele perde a capacidade de cuidar da família, ele se suicida. Para você ver o nível de responsabilidade que as pessoas têm por aí. Mas o fato é que tudo com a esquerda no poder piora. Eles influenciam os costumes, a cultura, a educação. São os descolados, eles falam em liberdade, criticam a honestidade, a fidelidade, a família. São favoráveis à liberação de drogas, defendem bandidos e afrouxam leis contra os criminosos. Porque tratam eles como as vítimas de uma sociedade materialista
que os jogou nessa situação. A gente chegou no cúmulo de ter um presidente que é a maior autoridade de um país, que influencia milhões de pessoas, vir a público e dizer a um cidadão que tinha achado uma mala cheia de dinheiro, mas queria encontrar o dono para devolver, que se ele fizesse isso ele seria muito burro. Isso aí já diz tudo sobre o que essa gente que está no controle do país pensa. E todos esses costumes defendidos pela esquerda se propagaram como uma praga pelo mundo inteiro, com o avanço tecnológico e com as redes sociais. É claro que as pessoas com a mente mais fraca iriam se influenciar por isso. O que é mais legal? Mais descolado? Uma mulher honrar um marido, aguentar todos os dias olhar para a cara da mesma pessoa, as mudanças de humor, ou sair por aí traindo e voltar para casa como se nada tivesse acontecido? O que é melhor, ter 1 ou 2 filhos que te dão trabalho, que você precisa educar, fazer comida, aguentar as mudanças de fases, ou viver sozinha, sem compromisso, cada dia com um e ninguém te enchendo o saco? O que é mais legal, você ir numa festa e tomar refrigerante e suco e ser zoado pelos seus amigos, ou encher a cara e se drogar com eles? Tudo isso a esquerda plantou na mente das pessoas gradativamente, nas escolas, nos teatros, no cinema, nos livros e agora nas redes sociais. E ao mesmo tempo em que deixou as pessoas mais burras o suficiente para que elas defendam e não questionem quem as trouxe essa suposta liberdade. A esquerda hoje pode roubar, tirar a liberdade de opinião, meter a mão no seu dinheiro através de mais impostos, transformar estatais em cabide de empregos, transformar universidades, que um dia já foram referência, em pontos de orgias e venda de drogas. Dizer que a vida não vale nada quando liberam o aborto ou soltam bandidos que assassinaram um pai de família. Isso transformou o Brasil e o mundo no que são hoje. Um atraso total, obras paralisadas e superfaturadas. A Europa inteira está falindo, os Estados Unidos em declínio, a América Latina, então, pior do que sempre esteve. Por onde você anda encontra viciados, moradores de rua, bandidos que roubam seus bens e a sua vida, políticos que roubam sua liberdade. Mas a ideologia e a causa seguem firmes e fortes. Como diz um dos lemas mais famosos de um ícone da esquerda, um herói da esquerda, aos opositores, fuzilamento. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião a respeito de tudo o que está acontecendo no mundo hoje. E quanto mais a esquerda subir ao poder e permanecer lá, mais problemas o mundo inteiro vai enfrentar. Beleza? Não vamos deixar isso acontecer. Tamo junto, um abraço.